Olha, de volta ao Brasil, o início das aulas traz o alerta e cuidado com o peso das mochilas das crianças e adolescentes. A Rafaela Lourenço está com um especialista no assunto e traz dicas aos pais e responsáveis. Boa tarde, Rafaela. Olá, uma boa tarde para vocês e a todos que nos acompanham aqui no TJ Aparecida. De fato, com a volta às aulas, além da segurança e do aprendizado das crianças, o que chama muito a atenção dos pais todos os anos é justamente o peso das mochilas, São muitos materiais, são os cadernos, apostilas, livros, são muitos, Mas uma questão é, quando que essa aliada aos estudos, ela acaba se tornando uma vilã? Por isso eu converso agora com o Dr. Felipe De Pieri, ele que é o especialista em traumatologia e ortopedia e vai explicar melhor pra gente, não é, doutor? Porque as crianças, elas querem escolher as cores, os modelos, enfim, os personagens. Tem um modelo ideal para cada criança? Como que é isso? Uma boa tarde. Uma boa tarde. Tem sim um modelo ideal. Então, os livros mais pesados, eles devem estar na parte posterior, da mochila, para que ele fique mais próximo da coluna e não faça um peso para trás. E além disso, além da parte pesada ficar mais próxima aqui da coluna, então essas alças, elas têm que estar bem acolchoadas. Não pode usar só um lado, tem que usar os dois, e elas têm que estar bem acolchoadas e ficar aqui em cima. Não é interessante que fique embaixo, porque senão ela causa esse peso, nas costas. E quanto à relação do peso também, A Sociedade Americana de Pediatria estabelece que não deve ultrapassar os 10% do peso da criança. É dessa forma para a gente também? Como que segue isso na prática? Exato. Então, uma recomendação para que não force as articulações, os ossos, é para que use no máximo 10% do peso da criança, ou no caso de adolescente, um máximo aí de 15%. Mas, então, por isso é importante sempre estar verificando o peso, e ver se não tem material a mais, desnecessário, para que a criança possa estar carregando. A gente trouxe essa como exemplo hoje, que os cadernos você já corrigiu, Os mais pesados, então, tem que ficar mais próximo do corpo. Como que tá essa daqui? Então, essa bolsa aqui está com 9,4, Então, era por uma pessoa de 90 quilos, 94 quilos. Então, realmente, ela tem um excesso de peso. É um exemplo real, que é de uma criança. Então, que isso pode estar sobrecarregando, Pode causar algum desconforto se persistir esse erro. Tempo e distância também percorridos, Utilizando a mochila, isso deve ser levado em consideração, doutor? Com certeza. Então é bom evitar de carregar por muito tempo, principalmente as bolsas mais pesadas, e andar longas distâncias. Em alguns casos onde não é possível, tirar os pesos ou evitar de andar a longa distância, então a gente pode considerar também o uso das mochilas com a rodinha. Quais sinais que quem está nos acompanhando agora, tem as crianças, os adolescentes em casa, Os pais e os responsáveis devem ficar atentos, Além de andar mais arcado, e o que isso pode causar também na saúde dessa criança e desse adolescente, o excesso de peso nas mochilas. Isso, então eles têm que ficar de olho em relação à postura da criança, se ela tem uma postura, uma inclinação anterior do tronco, também desconforto, dor na coluna ou na região cervical, ou alguma queixa também de formigamento, de parestesia que a gente fala. De forma geral, esses são os principais sintomas, que a criança pode apresentar quando tem alguma alteração, o peso exagerado da coluna. Então, por isso que é importante a gente sempre verificar se não tem o excesso de peso, se não tem um material desnecessário, para que a gente não sobrecarregue, a coluna das crianças e para que isso não vá tornar um problema no presente e no futuro. Até porque para evitar este problema aí também seria necessário a busca de uma orientação médica, quando buscar também um atendimento? Exato, então, quando houver alterações, como dor, uma postura, desconforto, é importante então passar por uma avaliação, principalmente de um ortopedista pediátrico, para avaliar se tem algum desvio postural, algum desvio da coluna, se tem alguma alteração, e certificar que essa criança vai se desenvolver bem, que não vai ter nenhum problema na sua vida. Doutor, muito obrigada pelas informações. Espero que tenha ficado claro, para todos que nos acompanham. A gente reforça, que as mochilas, então, elas são aliadas, não devem atrapalhar não só o aprendizado, mas principalmente a saúde das crianças e dos adolescentes. Eu volto com vocês no estúdio.